ano de 2023 representa a quebra de tabus para dois clubes no futebol brasileiro. Em setembro, São Paulo conquistou a inédita Copa do Brasil e no último sábado o Fluminense levantou a taça da Libertadores pela primeira vez em sua história. Os títulos colocaram os clubes em contato. Na última segunda-feira, em entrevista ao Sport TV, o presidente do Fluminense, Mário, revelou uma conversa que teve com Júlio Casares, mandatário do São Paulo, após a vitória sobre o Boca Juniors. As equipes agora preparam o jogo das faixas no próximo encontro pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense e São Paulo se enfrentariam pela 32ª rodada do Brasileirão no sábado, mesmo dia da final da Libertadores. Com a presença do Clube das Laranjeiras na decisão continental, a partida foi adiada para o próximo dia 22, numa quarta-feira, às 21h30 no horário de Brasília, lá no Maracanã. As equipes estão a 3 pontos de distância na tabela de classificação. O Fluminense é o 8º colocado com 45 pontos, enquanto o São Paulo aparece em 10º com 42. Ambos os clubes já estão classificados para a edição de 2024 da Copa da Libertadores. Vocês sabiam dessa? O técnico Dorival Júnior não conseguiu repetir a escalação do São Paulo nenhuma vez desde que o tricolor se sagrou campeão na Copa do Brasil. O tricolor paulista entrou em campo 8 vezes desde então e teve 8 escalações diferentes. Dorival tinha repetido o time nos 2 jogos finais da competição mata-mata, mas não tem mais os 11 titulares à disposição. O zagueiro Arboleda e o atacante Caleri são os 2 principais desfalques em relação ao time que conquistou o título sobre o Flamengo. Recuperado de um problema muscular, o zagueiro voltou na última rodada, enquanto o centroavante só retorna no ano que vem após uma cirurgia no tornozelo. Desde então, Dorival utilizou 24 jogadores diferentes no time titular. Nahuel Ferrarese, que voltou na última rodada, foi o único que ainda não foi utilizado desde o início, apenas saindo do banco de reservas. As lesões de Lucas e agora Nestor complicam ainda mais os planos de Dorival Júnior para o restante da temporada. O camisa 7 era titular absoluto, enquanto Nestor, apesar do gol do título, vinha alternando entre a titularidade e o banco de reservas, mesmo tendo participado de todos os jogos. A posição com mais alternância entre os titulares é a lateral esquerda. Nas últimas 5 partidas, Caio Paulista e Wellington se revezaram no time titular. A lesão de Rodrigo Nestor pegou o São Paulo de surpresa. O meio-campista sofreu uma entorse no joelho esquerdo, que desencadeou em uma desinserção do menisco em uma contusão no ligamento colateral medial. Com isso, o atleta de 23 anos só voltará ao time na próxima temporada. Com a baixa confirmada pelo clube, o técnico Dorival Júnior agora trabalha para decidir quem irá substituir Nestor nos próximos compromissos da equipe. O tricolor já volta a campo amanhã diante do Red Bull Bragantino. O favorito para assumir a vaga pelo lado esquerdo do São Paulo é Michel Araújo. Apesar de não ser titular, o uruguaio fez um rodízio em diversas oportunidades com Nestor pelo setor. Na última partida em que a equipe venceu o Cruzeiro por 1-0, ele substituiu a revelação de Cotia no segundo tempo. Outro jogador que concorre pela vaga é o atacante David. O atleta, emprestado pelo Internacional, também já foi acionado por Dorival no lugar de Nestor em algumas oportunidades. No entanto, ele também vem sendo utilizado nas últimas partidas no comando de ataque, substituindo o também lesionado Caleri. Quem corre por fora na briga é Juan. Apesar de ter sido promovido ao time profissional como centroavante, ele ganhou espaço atuando pelos lados de campo, tanto pela direita quanto pela esquerda. Apesar disso, o jovem de 21 anos normalmente costuma só entrar no decorrer das partidas. Dorival terá mais um dia antes de definir quem atuará no lugar de Nestor contra o Bragantino. A partida, que acontecerá na Vila Belmiro por conta de um show do Morumbi, está marcada para as 20 horas desta quarta. A ausência de Caleri costuma fazer muita diferença para o São Paulo no setor ofensivo. O atacante, que operou o tornozelo direito e não atuará mais em 2023, era muito importante não só para colocar as bolas nas redes dos adversários, mas também como uma ameaça constante dentro da área. Mesmo sem o argentino,
O São Paulo vem dando uma maneira de continuar explorando um dos pontos fortes de quando Calleri estava em campo, a bola aérea. Nos últimos jogos sem o atleta de 30 anos, os comandados de Dorival Júnior vêm aproveitando desse artifício para marcar gols. Desde o fim de setembro, na vitória de 2-1 sobre o Corinthians, o tricolor não conta com seu camisa 9. No entanto, nos 5 jogos que a equipe mandou desde então, 3 foram no jogo aéreo. O primeiro foi marcado por Michel Araújo na vitória por 3-0 diante do Grêmio. O uruguaio aproveitou a cobrança de escanteio de Rames para emendar de cabeça e abrir o placar no Morumbi. Pablo Maia também deixou sua marca em jogada parecida, no 1-1 diante do Atlético Paranaense. Já Luciano foi o último a marcar pelo alto, acertando uma bela cabeçada no 1-0 contra o Cruzeiro na última quinta-feira. Todos os gols foram decisivos para o São Paulo, já que afetaram o placar final de suas respectivas partidas. Os tentos também foram anotados por atletas que apareceram na área como elemento surpresa, sem serem as principais referências pelo alto. Isso mostra que Dorival poderá contar com as bolas pelo alto mesmo sem Calleri. O São Paulo poderá repetir a estratégia no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Em confronto pela 33ª rodada, o time enfrenta o Bragantino amanhã na Vila Belmiro. Luiz Gustavo está próximo de ser anunciado como novo reforço do tricolor para a disputa da temporada de 2024. Na tarde desta terça-feira, dia 7, o jornalista André Hernan disse que Lucas Moura influenciou nas negociações com o atleta. Além disso, ele falou que Luiz Gustavo e Lucas Moura tiveram uma conversa por mais de uma hora, visto que o possível novo reforço foi flagrado no Morumbi, mas ele também esteve no CT da Barra Funda. Conforme André, devido ao tratamento de Lucas Moura, os jogadores se encontraram durante o tratamento de Lucas e os atletas conversaram sobre o futuro do São Paulo. Ainda conforme André, a cria de Cotia que indicou o atleta, ele poderá ser uma ajuda para Pablo Maia. Luiz Gustavo poderá ajudar com sua experiência na seleção e no futebol europeu. Contratado pelo tricolor no começo do ano, o goleiro Rafael parece ter acalmado o torcedor do São Paulo, que desde a aposentadoria do mito Rogério Ceni, sentia-se desconfiado com os goleiros que ocupavam a meta do tricolor paulista. Ainda antes do final da temporada 2023, Rafael já quebrou um recorde relativo aos últimos 10 anos e que tinha Thiago Volpe e Rogério Ceni no topo, goleiro com mais jogos sem sofrer gols na temporada. Rafael já alcançou 27 jogos nesta temporada sem sofrer gols, até dia 7/11, ultrapassando Thiago Volpe, que ficou 26 jogos sem sofrer gols em 2021, e Rogério Ceni, que em 2014 ficou 25 jogos sem sofrer gols. Vale destacar que tem os zagueiros também, que colaboram para esse resultado. Bom, mas a informação é do perfil SPFC Estatísticas.